Olá pessoal, bem-vindos ao canal Saúde Plena. Daqui é o Carlos, enfermeiro e estudante de nutrição. Hoje nós vamos falar, ou seja, vamos dar uma dica de saúde, principalmente para este tempo de frio. Geralmente é um pouco difícil manter a hidratação neste tempo, porque a necessidade hídrica aparentemente baixa, porque transpiramos menos, que é uma das formas de eliminação de água. E às vezes dá aquela sensação que não precisamos de beber água. Ou seja, no tempo de frio também dá menos vontade de beber água. Mas é muito necessário ou importante manter a hidratação no tempo de frio. As necessidades hídricas mantêm-se porque 90% das funções desempenhadas no nosso corpo são feitas em um ambiente líquido. E para tal é necessário água de maneiras que todas as funções do corpo se desenvolvam, ou seja, sejam bem desempenhadas. Por exemplo, a digestão, para ocorrer de maneira eficiente, é necessário água. Para uma melhor produção de ácido clorídrico, é necessário mantermos uma hidratação correta. E se no tempo de frio mitigarmos ou diminuirmos essa ingestão, estaremos a prejudicar o nosso corpo, o desempenho das suas funções. Ok? Então, o meu conselho é, se há uma dificuldade de ingerir água no tempo de frio, embora não mais aconselhado, tome um chá. Pelo menos estarás a hidratar. Seja um chá saudável, né? E não um chá estimulante ou cafeinado, que também pode fazer mal, isto no sistema nervoso central, como esse chá que contém cafeína, chá preto, chá mate. Esses chás não recomendo. E deve-se realmente beber água, porque a água é fundamental para o nosso corpo. Vejamos que 70% do nosso peso corporal é composto por água e 90% do cérebro é basicamente composto de água. E as funções entre as sinapses de um neurônio e outro produzem calor dentro do cérebro. Para a absorção desse mesmo calor, tem que haver a presença de água. E se você não ingerir água, terás tensão cerebral, ou seja, terás esse calor aí acumulado e haverá uma tensão cerebral. Então a água é muito importante para mitigar as ditas dor de cabeça de recorrência, que você nem sabe a causa. E foi feito um estudo na Universidade de Washington. Manter a hidratação adequada, evitamos 25 sintomas de enfermidades, dentre os quais nós temos dor de cabeça, dor de coluna, problemas que às vezes você nem sabe a causa, é a ingestão de água. Então, meu amigo, minha amiga, saiba que o seu corpo clama por água. E muitas das vezes nós andamos como se fosse um carro na reserva que a qualquer momento vai parar, ok? Saiba de alguns sinais que são dados pelo seu corpo, tais como boca seca. Quando notares que a sua saliva está muito espessa, isso aqui é um sinal que já estás desidratado, ok? Então precisas beber água. A urina muito amarelada, muito concentrada, também é um sinal em que há desidratação. Você faz muito esforço ao ir para o WC, fazer o número 2 ou defecar, quando as fezes saem muito duras, isto é, ou problemas de ingestão de fibras, ou falta de hidratação. Para o nosso intestino funcionar corretamente, nós temos que ingerir água do jeito adequado e ingestão de fibras. Okay? Nós temos as fibras solúveis e insolúveis, mas isso é assunto para um outro vídeo. E nós devemos observar esses sinais de maneiras assim a suprirmos a demanda hídrica do nosso corpo, ok? Para que a gente não prejudique o desempenho de algumas funções vitais. Porque a nossa célula em si, na queima do ATP ou no processo de produção de energia para o nosso corpo, é necessário água. E para a eliminação dos detritos ou dos radicais que são resultado dessa combustão, para a célula expelir isso, é necessário água. O nosso corpo precisa de água para fazer tudo. Nosso sangue, 80% da sua composição é água, o resto é que é glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e outros componentes como as plaquetas. Então, a água, além de ser o solvente universal, ela é a base da vida. E no tempo de frio, nós precisamos fazer o esforço
de não andarmos desidratados. É muito necessário manter a hidratação, ok? Talvez estejas se perguntando quanto, na questão de litros, eu posso beber ao longo do dia. Não há um dado específico, há especialistas que dão algumas fórmulas, que temos que calcular o nosso peso por 30, o que dá, temos que arredondar, mas vai depender da sua necessidade hídrica, ok? Do seu peso e da altura. Mas, numa média, de maneiras que facilite todo mundo, é dividido em 8 copos por dia. Tá? É dividido em 8 copos por dia. Nós podemos, um copo de 200 ml ou de 200 ml, aquele copo americano que todo mundo tem em casa, nunca com as refeições, tem que ser depois das refeições, de maneira assim a não atrapalhar a digestão. Depois de acordar, 2 copos. Depois do almoço, 2 copos. Assim já são 4, ok? À tardinha, lá para 17, mais 2 copos, já são 6. E à noite, mais 2. Assim, fazemos 8 copos de água por dia. Então, a água ela deve ser tomada de forma faseada, de maneiras assim, o corpo trabalha em ritmos. E se a gente colocar o nosso corpo neste ritmo, ele vai acostumar-se e depois será um hábito que fará parte da sua rotina. Se você beber água de uma só vez, o corpo vai achar estranho e vai fazer todos os possíveis de eliminar aquela água que entrou de forma brusca. Então, há necessidade de tomarmos a água de forma paulatina, maneiras assim a nos acostumarmos. Então, em suma, esta foi a dica de saúde de hoje. Devemos nos manter hidratados, quer no tempo de calor, quer no tempo de frio. A necessidade hídrica do corpo não muda. Pese embora que no tempo de frio a gente elimina menos água, mas o corpo continua com as suas funções vitais. E essas funções vitais, como eu já disse no início do vídeo, elas funcionam bem quando há água, ou seja, funcionam bem num ambiente líquido, ok? Então, meu caro inscrito, fique com esta dica e desejo saúde plena. Hidrate-se de maneiras assim a preservar a sua saúde. Se gostou deste conteúdo, curta, partilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, pois estamos aqui com uma missão em levar informações de qualidade, de forma simples, de forma descomplicada para todo mundo. E são as coisas simples ou pequenas que a gente não observa que fazem grandes mudanças. Então, fique com Deus. Olá, bem-vindos ao perfil Saúde Plena. Eu sou Carlos, enfermeiro e estudante de nutrição. Partilhe com amigos, familiares, a quem precise das mesmas informações.